Oi gente, eu sou a Neide e hoje eu vou te mostrar uma receita que com certeza vai te ajudar muito a ganhar um dinheiro extra. Vamos fazer um mini pastel de forno para festa que vai poucos ingredientes e que fica uma massa leve e saborosa. E com essa receita eu tenho certeza que você sempre vai ter grandes encomendas, fazendo desse salgado de festa um fácil venda perfeito. E para você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá para nossa receita de hoje! E para começar nossa receita, eu vou colocar no fundo de uma panela um fio de óleo, bem pouquinho. Agora eu vou acrescentar 3 dentes de alho bem amassadinhos. Vou mexer e vou esperar dar uma leve dourada. Esse processo é bem rapidinho. O alho já deu uma leve dourada. E agora eu vou acrescentar uma cebola média picada. Vou misturar tudo novamente e vou esperar essa cebola dar uma boa murchada. A cebola já deu uma murchada e ela já está no ponto. Agora eu vou acrescentar um sachê de molho de tomate. O sachê tem 340 gramas. Também vou acrescentar 100 ml de água. Vou misturar tudo novamente. E olha como já vai ficando lindo o molhinho do nosso recheio. Agora eu vou acrescentar pimenta do reino a gosto. Salsinha a gosto, meia colher de sopa de colorau, para deixar uma cor bem bonita, meia colher de sopa de sal e vou misturar tudo. Depois de misturar tudo, eu vou acrescentar meio quilo de peito de frango cozido e desfiado. Esse peito de frango foi cozido somente na água e sal. Vou misturar tudo novamente e vou deixar esse molhinho uns 2 minutos no fogo mínimo, para ajudar a apurar bem o sabor desse molho do frango. Agora, para ajudar na cremosidade desse recheio, eu vou colocar uma colher de sopa de farinha de trigo sem fermento e vou misturar tudo. Vou ficar mexendo por 1 minutinho, lembrando que eu estou no fogo baixo ainda. Esse 1 minuto vai fazer esse trigo cozinhar bem e não ficar com gosto de cru. Já passou 1 minuto desde que eu coloquei o trigo e ele já está bem cozidinho. Agora eu vou acrescentar um copo de requeijão, aquele tradicional mesmo. Esse copo tem 200 gramas. O trigo vai ajudar a dar uma consistência ao molho e o requeijão vai dar muita cremosidade. Agora é só misturar tudo. Olha como ele já vai mudando, gente. E por causa do trigo ele não fica mole. Esse recheio tem que ficar cremoso, mas não líquido, porque senão ele vai interferir na massa do salgado. Já está tudo bem misturadinho, o meu recheio já está no ponto. Olha que lindo, gente. Agora eu vou apagar o fogo e vou esperar esse recheio esfriar completamente. Eu preciso dele bem frio para colocar na massa do pastel. Enquanto o recheio esfria, eu vou adiantar a nossa massa do pastel. Para isso eu vou colocar 1 kg de farinha de trigo em uma bacia grande. Essa farinha de trigo é aquela sem fermento. Vou acrescentar 1 colher de sopa de sal e vou misturar tudo. Depois de tudo bem misturado, eu vou acrescentar 500 gramas de margarina. Eu estou usando a margarina Qualy, que é que dá o melhor resultado. Mas o importante é que ela tem 80% de lipídio. E outro detalhe, gente, essa margarina ela tá gelada. Agora, aos poucos, eu vou fazer uma farofinha com essa farinha e a margarina. Não é para apertar tudo de uma vez. Você vai fazendo assim, ó, com a pontinha dos dedos. Vai misturando até ficar uma farofinha bem úmida. Dá um pouquinho de trabalho, mas é isso que vai garantir que essa massa fique bem leve e bem gostosa. E vale muito a pena, gente. Com certeza você vai vender bastante fazendo assim, entregando um produto de ótima qualidade para o seu cliente. Tá vendo, gente? Ó, pontinha do dedo ou passando assim, ó, pela mão, até ficar uma farofinha bem úmida. A minha farofinha já está bem úmida e ela chegou no ponto. Olha como ela tá bem molhadinha, ó. Esse é o ponto que eu preciso. Agora eu vou dar o ponto da massa com água gelada. É importante que esteja gelada. Aqui eu tenho 300 ml, mas eu vou colocando aos poucos. Se não precisar, eu não coloco tudo. Mas eu vou ver e vou passar certinho para vocês. A minha massa já chegou no ponto e aqui no meu copo eu tinha 300 ml de água, mas eu só usei 200. A quantidade de líquido vai depender muito da farinha de trigo. Tem farinha de trigo que é um pouco mais seca e outras mais úmida. Então você já separa 300 e vai colocando, vai fazendo o teste. Peguei um pedacinho da minha massa e agora eu vou fazer o teste para ver se ela já está no ponto. Fiz uma bolinha e vou abrir. Na palma da mão mesmo. Tá vendo, gente? Ela tá toda lisinha. Esse é o ponto que eu preciso, ó. Tá uma massinha bem maleável e ela fica lisinha, ela não fica rasgando nem rachando. Esse é o ponto da massa. Agora, como essa massa aqueceu com o calor da minha mão, eu vou ter que levar ela à geladeira. Vou cobrir ela com um plástico
e vou levar à geladeira por 20 minutos, só para ela ficar bem geladinha. Minha massa já está gelada, ó como muda a textura dela. Ela tem que estar assim mais firme para poder dar certo. E só ficando bem geladinha que ela vai chegar nesse ponto. Agora eu vou pegar um pouco da minha massa, uma boa parte. Vou dar uma apertada para ela ficar uma bolinha. E vou colocar ela no plástico. No plástico, gente, fica mais fácil para abrir, ó. E assim ela vai ficando bem mais lisinha. Você pode abrir com a mão mesmo, só que vai demorar um pouquinho mais, ou pode usar um rolo, que vai ser mais rápido. E aqui você pode ir virando, ó. No plástico fica bem mais fácil. Eu vou abrir ela e não vou deixar ela muito fina, mas também não pode ficar muito grossa. Essa é a espessura que eu preciso. Agora eu venho com um cortador, esse aqui tem 6,5, e você encontra ele facilmente em qualquer loja de confeitaria. Com ele, gente, vai ficar mais redondinho, então vai ficar bem mais bonito. Mas se você não tiver, você pode fazer com um copo mesmo. Eu vou fazendo os discos, e essa parte que sobrou é só juntar tudo e depois abrir novamente. Olha a espessura da massa. Ela não é totalmente fininha, mas também não é muito grossa. Agora eu venho com a palma da mão mesmo e dou uma leve achatada, ó. Isso é para ela não ficar muito grossa. E assim vai ficar bem mais recheado. Você cria esse espaço para entrar mais recheio. E ao mesmo tempo não vai ficar um salgado muito grande. Vai ficar o tamanho de festa. O meu recheio já está completamente frio. E a gente só pode trabalhar com um recheio bem frio, tá? Vou colocar o recheio aqui na minha massa e vou arrumar, ó. Como se eu estivesse fazendo um pastelzinho mesmo comum, normal. Depois eu pego a aba e fecho. E venho com a pontinha do dedo fechando, ó. Depois é só ir fechando. Tá vendo, gente, como ele fica perfeitinho? Se você quiser fazer esse acabamento com garfo, pode fazer, ó. Mas dá pra fazer na mão mesmo, ó. Ele não vai abrir. E aqui na forma eu não preciso untar com nada, porque essa massa é bem amanteigada, então não preciso untar. Vou colocar o recheio na minha massa e vou virar. Depois pego, vou só fechando, ó, dando acabamento. Fica parecendo um pastelzinho ou risole. Já modelei todos os pastéisinhos. Aqui na minha vasilha eu tenho uma gema que eu vou acrescentar um pouco de óleo. E vou bater tudo junto. Essa gema com óleo vai deixar uma cor bem bonita no pastel. E o óleo vai ajudar a render mais ainda essa gema. Ó, já tá tudo bem batidinho. Agora, com a ajuda de um pincel, eu vou passar essa gema em todos os pastéis. Já pincelei todos os pastéis e agora eu vou levar ele ao forno para assar. Já deixei o forno pré-aquecendo por 10 minutos e agora eu vou assar o meu pastelzinho por 20 minutos na temperatura de 200 graus. O pastelzinho já ficou pronto e agora eu vou cortar um para você ver como ficou essa delícia. E olha que lindo que ficou o nosso pastelzinho. Olha como fica essa massinha, gente. Olha por dentro ela. Ele fica bem recheado e a massinha fica crocante e super leve. Com certeza vai ser um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei para fazer toda essa receita R$ 27,00. Renderam 72 unidades. Cada unidade vai sair a 37 centavos, mas como é um salgado de festa, você vai vender ele por cento. Então, o cento desse salgado está saindo a R$ 37,00. E a sugestão de venda é R$ 100,00 o cento desse salgado assado. E esse salgado ele vende bastante. Pode fazer que com certeza você vai vender. Eu sempre recebi muitas encomendas dele. Lembrando que o valor de custo é de acordo com o que eu paguei aqui na minha cidade. Pode ser que na sua cidade seja um pouquinho mais caro ou um pouquinho mais barato. E a validade desse pastelzinho é 30 dias no congelador e 90 no freezer. E para congelar esse salgado é muito fácil.
Depois de assado e frio completamente, você vai levar ele ao congelador tudo arrumado em uma bandejinha. Depois que ele estiver bem durinho, é só passar ele para dentro de um saquinho e manter congelado. Isso porque depois que estiver bem durinho, você pode colocar em saquinhos e aí ele não vai correr o risco de quebrar ou grudar um no outro. E quando você for usar, você vai tirar uns 30 minutinhos antes do congelador e deixar em temperatura ambiente. E depois disso você pode levar ao forno para aquecer por uns 10 minutinhos. E uma dica importante, eu recomendo que quando você for transferir para o saquinho, você coloque todos com a mesma quantidade. Assim fica bem mais fácil. Quando o seu cliente fizer a encomenda, você já sabe quanto tem em cada saquinho. E você não vai precisar ficar contando de um em um. Espero que você tenha gostado da nossa receita de hoje. E se você gostou, já deixa o seu joinha porque isso ajuda muito o nosso canal. E para você não perder nenhuma receita maravilhosa como essa, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo para se inscrever. E aqui na tela estou deixando 2 vídeos para você escolher o próximo que você quer ver. Bom, eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau!